não dar açúcar ao bebê. Quando eu comecei no Instagram, alguns anos atrás, eu fiz um post exatamente com esse tema. E até hoje ele é um dos posts mais comentados, mais compartilhados. Eu já recoloquei nas minhas redes várias vezes, no meu site, nas minhas palestras. Sempre. Por quê? Porque esse é um tema extremamente importante. E por que tão importante? Porque a gente bate tanto nessa tecla de não dar açúcar ao bebê. Primeiro que a gente tem que pensar nos 1000 dias, 1100 dias. Então, 1000 dias, que é o período ouro do desenvolvimento humano, vão desde a concepção, da fecundação, até essa criança completar 2 anos. Hoje a gente sabe que é um pouquinho antes da fecundação, então pelo menos 100 dias, mas esse é assunto para outro vídeo. Mas desse momento que o bebê começa a se desenvolver, da fecundação até completar 2 anos, tudo o que acontece na vida dele, nutricionalmente falando, vai ter impacto na saúde dele para o resto da vida. Então é extremamente importante a gente cuidar do que essa criança come, de como ela dorme, de como ela é amamentada. Esse é um período de plasticidade celular. É um período também que acontecem muitas reações epigenéticas no nosso organismo e que vão ter impacto na saúde, promovendo a saúde ou antecipando, promovendo e antecipando doenças. Várias revistas científicas, como Lancet, que é a maior revista científica do mundo, Nature e várias outras, Science, já comprovaram, já trouxeram revisões extensas sobre a importância dos 1000 dias na saúde da criança. Então, quando a gente fala nisso, a gente tem que pensar na alimentação dessa criança nos 1000 dias. Claro que isso passa pela gestação saudável, então a grávida tem que comer saudável, porque já existe impacto na vida do bebê. Depois, o aleitamento materno, a introdução alimentar, que tem que ser da melhor forma possível. Que quem ainda não fez o meu curso online Bebê Vitaminado, se inscreve, porque tem muita dica ali do que fazer. E depois, a alimentação dessa criança até os 2 anos. A gente sabe que não é só até os 2 anos, mas que esse período dos 2 anos é crucial. Então a gente hoje, tanto todos os profissionais da área da saúde que trabalham na área materno-infantil, a gente tem batido nessa tecla de não dar açúcar até os 2 anos para essa criança. Porque o açúcar é extremamente viciante. Primeiro que ele não é necessário ao organismo. O açúcar de adição foi criado pelo homem. O carboidrato que a gente precisa para ter energia, para correr, para a criança se desenvolver, que é importante sim, ele está no alimento natural que a natureza deu pra gente. Na fruta, na banana, no arroz com feijão, na batatinha, na abóbora. Então a gente sabe que esses alimentos também têm carboidratos, também são ricos nisso e que vai dar energia pra gente. Então o homem que inventou o açúcar de adição, ela não é, a gente pode perfeitamente viver anos e anos da nossa vida e vamos viver muito mais e melhor se a gente não consumir açúcar. O açúcar pra gente, ele entra esporadicamente em algum momento da nossa vida, você foi a uma festa, enfim, mas um bebê que está com o cérebro dele se multiplicando a todo vapor, maior período de desenvolvimento cerebral, o microbioma dessa criança, os micro-organismos que estão compondo ali todo o corpo dela, né? Internamente a gente tem milhões, trilhões de micro-organismos, tudo isso está se desenvolvendo com muita intensidade nesse período até os 2 anos, até um pouco mais que isso. Então, nesse período, não é o momento da criança ter contato com o açúcar. O açúcar atrapalha, ele prejudica essa colonização intestinal, essa colonização do corpo com esses micro-organismos, porque ela favorece a colonização de patogênicos, de micro-organismos que a gente não deseja. O açúcar tem o poder de mudar também o paladar da criança, porque se você é acostumado a comer um abacate, o bebê é acostumado a comer o abacate na introdução alimentar. Se alguém colocar um açúcar ou o mel não pode, hipótese nenhuma até 1 ano, mas nem deveria, na minha opinião, até 2, porque a gente não quer mascarar o sabor natural do alimento, essa criança não vai querer depois o abacate sem açúcar. Por quê? Porque ele já teve o paladar dele viciado pelo açúcar, pelo excesso do doce. Porque o abacate é uma fruta que a criança que nunca teve contato com açúcar aceita, na maioria das vezes, de forma muito tranquila e muito natural. Mas o adulto que já teve contato com açúcar, ele não. Ele quer sempre o mais doce. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Esse período dos 2 anos é o período do desenvolvimento do paladar da criança. Ele tem que conhecer o que é saudável, ele tem que ficar muito longe daquilo que não é saudável. Além de tudo isso que eu já falei, que já seria motivo suficiente, a gente sabe que por volta de 1 ano e meio, algumas crianças passam por uma fase chamada de mini-adolescência. Eles começam a recusar o alimento porque depois de 1 ano eles têm um apetite diminuído. Eu tenho vários vídeos aqui no meu canal que falam sobre isso. Depois vocês passeiam nos outros vídeos para conhecerem também, porque são super importantes.
Aquele bebê que naturalmente já tem menos apetite depois de um ano, que já começa a querer selecionar o que ele come, se ele tiver conhecido o açúcar, se ele tiver conhecido uma guloseima, com certeza ele vai dar muito mais trabalho nessa fase. O açúcar, como eu já disse, quero detalhar um pouco mais, é viciante. A gente tem vários artigos científicos que mostram, que comparam inclusive o poder viciante do açúcar à cocaína, drogas como a cocaína, por exemplo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente pode falar como experiência própria. Nós que tivemos muito contato com alimentos adocicados na nossa infância, temos uma tendência muito grande a priorizar o que é doce, às vezes a sentir falta mesmo orgânica. Parece que o seu corpo está sofrendo se você não come um doce, se você não come um chocolate comum, se você não come açúcar, não é verdade? Tenho certeza que muitos de vocês, como eu já passei por isso, muitos passam ou já passaram. E isso é porque fomos viciados ao longo de anos consumindo alimentos açucarados. Então aqui eu já disse vários motivos importantes para não dar açúcar ao bebê. E eu quero finalizar dizendo que o bebê, como ninguém, sente falta daquilo que não conhece. Algumas pessoas ficam, tadinho, ele vai aguar. Sempre tem aquela pessoa, um parente, um amigo, alguém que vai dizer, Nossa, mas coitadinho, ele vai aguar. gente, ele nunca experimentou aquilo. Se ele nunca comeu um brigadeiro, ele não sente falta do brigadeiro. Ele vai olhar para o que você está comendo e se interessar e realmente encher a boca d'água, independente do que você come. Se ele nunca provou, se você estiver comendo algo saudável, uma fruta, ele vai olhar e vai querer também. Obviamente, se você estiver comendo algo açucarado, ele também vai olhar. Então, cuidado com o que você come perto do bebê. Lembre-se que ele não sente falta daquilo que ele não conhece. A gente não sente falta de algo que a gente nunca conheceu. E por isso a gente deve retardar ao máximo o contato do bebê com açúcar ou com guloseimas. Até os 2 anos de forma nenhuma, e depois dos 2 anos eu tenho dicas específicas para vocês. Acompanhem aqui no canal e assistam meu próximo vídeo que eu vou falar sobre isso em detalhes com vocês. Vídeo super importante, compartilha, deixa o like, se inscreve no canal e vamos juntos. Esse assunto merece ser compartilhado. A gente precisa cuidar dos nossos bebês e fazer a diferença nessa geração.